O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o deputado estadual pelo Partido Verde, professor Cleiton, iniciando o seu segundo mandato. Muito obrigado por estar aqui conosco na bancada do Super N, deputado. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super e aqueles que estão vendo pela internet. Professor, já chegamos ao primeiro momento de uma candidatura com 76 dos 77 votos chegar à presidência da Assembleia Legislativa. Comparativamente com o que tivemos na última gestão, o governo, pelo menos no primeiro momento, saiu comemorando depois das dificuldades que teve de não ter a sua própria candidatura conseguindo chegar à presidência da Assembleia. O cenário que se avizinha para o governo é bom? É ruim? Dá para comparar com o que teve na última gestão? Perfeitamente. Eu acho que o cenário para o governo não é dos piores. E acho que o governo entendeu que deveria recuar no momento certo. A eleição do deputado Tadeu, Guilherme, Thalita e aqueles que estão nos acompanhando é um recado muito claro de independência do Poder Legislativo. Nós tivemos aí uma série de tentativas de ingerência sobre a decisão da Assembleia por parte do governo, até mesmo por parte de alguns agentes importantes da política mineira a partir de Brasília, e o recado do conjunto dos deputados foi dado. Aqui quem decide são os deputados. Mas ao mesmo tempo, nós temos na presidência da Assembleia um deputado que é um conciliador, um moderador, que eu tenho certeza que não vai travar as pautas do governo, mas ao mesmo tempo não vai interferir na decisão dos deputados. Acho que o governo sai ganhando e a Assembleia sai ganhando com a eleição do Tadeu. Deputado, o senhor chega para o seu segundo mandato, Partido Verde, que teve um papel fundamental aí no desempenho também da eleição a âmbito federal. Eu queria que o senhor pudesse ampliar um pouco a questão Minas e Brasil e pudesse falar exatamente do papel do Partido Verde hoje, tanto no estado quanto em Brasília, no Brasil. Olha, Thalita, na verdade, o Partido Verde, ele tem um papel que acho que é fundamental e eu amplio até mais. Nós somos um partido internacional, no momento em que se discute sustentabilidade, preservação do meio ambiente, vou usar aqui a expressão do Papa Francisco, a questão da preservação da casa comum. Tanto é que o Partido Verde tem ocupado espaços importantes no cenário internacional nesse debate que tem sido um debate sobre a questão do aquecimento global. Tomamos aí um rumo aqui interessante no país, que foi tentar resgatar as raízes de um partido que estava se perdendo. Apoiamos a candidatura do presidente Lula e temos hoje um papel fundamental dentro de um componente que nós chamamos aí da Federação Brasil da Esperança, juntamente com o Partido dos Trabalhadores e com o PCdoB. E acho que essa base consolidada em Brasília representa muito aqui também na formação desse bloco, que vai ser o bloco de oposição, o que eu tenho chamado de bloco de resistência a algumas pautas do Partido Novo que nós não concordamos e continuaremos ali dialogando, mas ao mesmo tempo sendo portadores de um princípio que nós não vamos negociar. Um deles, que eu acho que é fundamental. A gente precisa rediscutir o cenário econômico do nosso estado. Nós não podemos ficar tão dependentes das mineradoras e não podemos ficar tão reféns da mineração, que só tem causado prejuízo ao nosso estado. Se o prejuízo ele não é ambiental, quando ele não é ambiental, ele é um prejuízo humanitário. E nesse sentido, o Partido Verde ele vem com reposicionamento e até mesmo a ressignificação do seu papel histórico, que é o papel para qual ele nasceu, de defesa do meio ambiente. Uma vez que o senhor mencionou, a candidatura de Tadeuzinho representa um espaço de maior discussão e de abertura para diálogo com o governo, com o Palácio da Liberdade, com a cidade administrativa e com o governo Zema, haverá uma dificuldade adicional para ser oposição num governo com esse perfil mencionado pelo senhor, nessa oposição e com o perfil de Tadeuzinho à frente da Assembleia? Não digo o perfil do Tadeu. Eu acho assim que a dificuldade de ser oposição é porque nós hoje sabemos que nós temos uma Assembleia Legislativa que o governo terá a maioria.
Agora, eu acho, Guilherme, que o parlamento é o lugar do debate, é o lugar do enfrentamento e, ao mesmo tempo, o lugar de você expor as ideias. E tentar convencer aqueles deputados que são da base governista ou até têm uma tendência a votar com o governo, que nem sempre as pautas do governo serão as melhores para o povo de Minas. Vou te dar um exemplo: regime de recuperação fiscal. O governo tem falado novamente em colocá-lo na pauta. Nós sabemos o que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o melhor exemplo. Nós queremos a reprodução disso para Minas Gerais. Outra coisa, o regime de recuperação fiscal que está posto aí é um regime de recuperação fiscal determinado pelo governo anterior. Por que não? Nós temos aí uma nova diretriz, uma nova base do regime de recuperação fiscal. Te dou um exemplo. Quando a equipe de transição estava debatendo algumas pautas, nós levamos à equipe de transição uma solicitação que ela mudasse no escopo do regime de recuperação fiscal algumas coisas, entre elas a valorização do servidor público, ao contrário do que pretendia o Paulo Guedes, e também o fortalecimento das nossas estatais, o que também está na linha contrária de um regime de recuperação fiscal que falava em privatização das mesmas. O senhor acha viável politicamente isso acontecer na relação governo federal e governadores? Porque há outros estados que já adotaram esse regime, houve modificações, é fato, em relação à primeira proposta de Michel Temer, mas olhando para a proposta do estado, duas coisas: a viabilidade do ponto de vista do governo federal de criar um novo arcabouço de regime de recuperação fiscal, e no atual modelo, como está na proposta apresentada pela Assembleia, não tem discussão com a oposição de que essa proposta não vai passar? Olha, eu acho que há espaço sim para o debate, há espaço para revisão, mas como esse regime está aí, eu acho que mesmo com uma base governista ele não passaria. Porque, na verdade, o que você tem? Um regime que coloca a faca no pescoço do Estado, e ao mesmo tempo faz com que você tenha uma quebra no pacto federativo. Você tem um Estado que se torna subserviente à União, onde são escolhidos ali 3 pessoas que vão determinar os rumos fiscais do Estado, onde dessas 3, 2 são escolhidas pelo governo federal. Penso que, retirando a faca do pescoço, usando essa metáfora, e dando ao Estado fôlego para que o Estado ele possa recuperar a sua capacidade econômica, a sua capacidade financeira, fiscal, para investimentos. E aí nós temos no governo federal, no Ministério da Economia, aqueles economistas que são chamados de desenvolvimentistas. E esses desenvolvimentistas entendem que não há recuperação fiscal, não há recuperação econômica se não existir da parte do governo federal e do governo do estado financiamento público. É aquela lógica lá do Keynes, que é o contrário do que pensa o Partido Novo. Você tem que contratar gente para abrir buraco e contratar gente para fechar buraco. Não à toa, o presidente da República oferece aos governadores uma reunião onde eles deveriam apresentar 2 grandes obras por estado para que o governo federal, juntamente com o financiamento público, encampasse as mesmas. Eu acho que com o governo federal nessa situação, nós não podemos falar de um regime de recuperação fiscal na lógica de Chicago Boys aí, como Paulo Guedes gostaria. Deputado, o senhor citou a questão da economia no estado e o governo de Minas anunciou na semana passada um superávit de 2,2 bilhões em 2022, mas as contas que não foram pagas, né, as dívidas previstas no orçamento ainda, estavam na casa aí de 20,46 bilhões. O governo do estado, que foi muito criticado, o governo Zema, no primeiro mandato, por anunciar, né, que pagaria aí os servidores em dia, mas estava usando o dinheiro do acordo da Vale. Foi muito criticado, inclusive, pelos deputados. A Assembleia e da pessoa do ex-presidente Agostinho Patrus, que sempre falava que, na verdade, o governo não poderia anunciar isso, já que estava tirando esse dinheiro de um certo lugar para poder pagar os mineiros e gerar aí uma falsa sensação de que as contas estavam em dia. O governo usa, inclusive, o termo de trem nos trilhos, né? O Minas está com trem nos trilhos. Eu queria que o senhor falasse sobre esse anúncio do governo do estado, desse superávit, como que a Assembleia vai acompanhar de fato a situação fiscal do estado. Thalita, a sua pergunta é fantástica.
Até porque eu fui um dos grandes críticos a essa propaganda. Uma propaganda... Falou com a gente, inclusive, né, deputado? Desculpa interromper, mas sobre isso aqui no Café com Política. Exatamente. É uma propaganda que ela falseia e ela maqueia a realidade. Para quem está nos ouvindo, tentar falar de uma forma bem popular. Você imagina o seguinte: eu não pago a conta de água, não pago a conta de luz, não pago a internet, não pago os boletos mensais. Vai sobrar dinheiro para que eu faça investimento numa reforma da minha casa, para que eu chegue todos os meses e tenha conta, nas minhas contas bancárias, um dinheiro sobrando. O que aconteceu com o governo é exatamente isso. As dívidas não foram pagas. Na verdade, elas se acumularam porque, por parte do governo, se esperava a aprovação do fatídico e trágico regime de recuperação fiscal e foram 4 anos esperando que isso acontecesse e não pagaram as contas. Eu costumo até dizer que isso é muito perigoso. Nós temos que colocar o trem no trilho, sim, mas nós não podemos permitir que esse trilho nos leve ao abismo. Essa é a grande preocupação que a gente tem. Então, eu penso que existem algumas coisas que precisam ser revistas. E existe, nesse momento, um fator decisivo para se rever isso, que é sentar com o governo federal, que tem uma flexibilização nessa questão da relação com os estados, e por isso, Thalita, que eu acho que qualquer tipo de fala, qualquer tipo de discurso que vá na crítica ao governo federal, como fez o governador em rede nacional, dizendo que o governo tinha permitido com que acontecesse aquela tragédia terrorista em Brasília no dia 8, para que o governo se fizesse de vítima. Esse tipo de declaração não é uma declaração que traga benefícios ao Estado, que hoje precisa do governo federal mais do que nunca. Essa declaração, professor, teve algum impacto na Assembleia Legislativa, na posição de parlamentares, para optar por rejeitar a candidatura de Roberto Andrade como candidato do governo? Eu acho, Guilherme, que a candidatura do deputado Roberto Andrade, antes mesmo disso, ela já tinha uma certa rejeição. Não pelo deputado Roberto Andrade, que é muito bem quisto entre os deputados. É uma figura humana incrível, ímpar. Mas a Assembleia soube separar o deputado Roberto Andrade, ser humano, do deputado Roberto Andrade, que, de certa forma, era, nos olhos dos deputados, uma imposição do governo. Mas é claro que isso repercutiu muito negativamente dentro da nossa federação, com deputados, inclusive, fazendo contatos em Brasília. Nós temos deputados aí de vários mandatos, que têm ministros que são seus amigos, que foram pedir para que o governo Lula fosse da jugular aqui do governo do estado. O senhor está mencionando, me corrija se eu estiver enganado, do PSD. Do PSD também. Também do PSD. Mas além do PSD, Guilherme é um jornalista experimentado, né? Já matou a charada, mas além do PSD, é claro, aquelas declarações que foram feitas na época da campanha, o governo tem que, aliás, o mineiro tem que ser petefóbico, essas coisas que estavam, de certa forma, esquecidas, elas vieram à tona novamente, com deputados ligando para deputados federais, para senadores, falando: vocês não vão fazer nada? Eu acho que, na verdade, a gente fala... O que é absolutamente natural, deputado, do ponto de vista do jogo político, né? Isso faz parte, né? Acontece no campo da federação, acontece no campo da direita, isso é absolutamente... As pessoas, às vezes, demonizam esse tipo de relação, mas é isso, um político e as suas declarações têm impacto. A gente talvez tenha se acostumado a dizer: não, o presidente ou o ministro pode dizer o que quiser. Não pode dizer o que quiser, porque vai dizer tem consequências, faz parte do jogo. Exatamente. Eu acho até que o governador está na sua liberdade, legitimidade de dizer as coisas, porque se percebe que você tem agora um nicho, um rombo político, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo está órfão e alguns querem ocupar esse espaço. Acho até que o governador está tentando se colocar como um futuro candidato à presidência da República, mas está muito cedo ainda.
Tá muito cedo, é hora de pacificação, é hora de dialogar com o governo federal, de deixar as questões ideológicas de lado e pensar em Minas nesse momento. E pensar em Minas nesse momento é tentar uma aproximação com o governo federal, que está com recurso na mão. Na verdade, deputado, os próprios integrantes do Partido Novo falam, né, que o governador Romeu Zema é o nome de 2026. Nós estamos conversando com o deputado estadual, o professor Cleiton, do Partido Verde. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, essa surpresa que você ouviu aqui do deputado é porque nós temos uma notícia. Já a gente vai explorá-la. Saiu no ar aí, mas a nossa surpresa também, viu, deputado? A gente voltará a falar sobre o tema aqui. Deputado, o senhor já conhece aqui o nosso quadro, claro, a parte do bate-pronto. Então temos aqui perguntas objetivas, respostas na mesma medida. Então vamos à primeira delas. Os primeiros 4 anos de Romeu Zema. Os primeiros 4 anos de Romeu Zema foram um aprendizado e espero que ele tenha aprendido o que é dialogar, não demonizando mais a política. O novo presidente da Assembleia de Minas, Tadeu Martins, mais alinhado ao Palácio ou aos deputados? Aos deputados, um conciliador e o nome certo na hora certa. O espaço do PV na composição da mesa na Assembleia. Deputado Betinho Pinto Coelho assumiu com todo o apoio nosso e o apoio da federação e será um nome de grande representatividade na casa. A oposição na Assembleia nos próximos 4 anos. A oposição vai ser a resistência que nós necessitamos para preservar aquilo que é caro ao povo de Minas Gerais, as suas estatais e, acima de tudo, a sua liberdade. Conversamos com o deputado estadual, professor Cleiton, do Partido Verde, a quem a gente agradece muitíssimo. Deputado, sempre bom, sempre ótima conversa com o senhor. Volte em outras oportunidades. Certamente nós o convidaremos, porque afinal de contas tem muito jogo político para acontecer. Começamos apenas ontem a 20ª legislatura. Tem 4 anos aí de gestão Romeu Zema e de participação da oposição e de base e de muita discussão política, ainda bem, que a gente traga aqui no nosso Super N. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Bom dia a todos. Ótimo dia para o senhor, deputado. Antes do fim do Super N de hoje,